Então vamos lá retomar as representações da Rainha Ginga. Pronto. Estão a ser feitos trabalhos muito interessantes sobre as representações da Rainha Ginga. Eu estou na expectativa de ler o trabalho da minha colega brasileira Mariana Brax e também do meu compatriota e amigo Patrício Batsicama. Como ainda, infelizmente, não tenho os livros deles, tenho que mostrar aquilo que eu próprio escrevi sobre imaginários da história cultural de Angola e que inclui um ensaio sobre as representações da Rainha Gingambandi, no qual me estou a basear. Evidentemente que também utilizei as representações da Rainha Gingambandi na minha história de Angola, que estão aqui a ver. Hoje falámos da última vez acerca das representações mais recentes do século XIX e XX, do Achille de Verriat e depois do Neves e Sousa. Vamos recuar ao século XVII e ao Cavazzi, ou de Giovanni Cavazzi de Montecucco. Eu vou ter que olhar um bocadinho aqui para a minha cábula, olhando para o que escrevi, porque um historiador não sabe as datas de cor. Julgam que nós historiadores sabemos as datas de cor, mas isso não é verdade, somos pessoas como as outras. Portanto, o Cavazzi, por isso estou a olhar aqui para o que eu próprio escrevi, o Cavazzi chegou a Luanda em 1654, integrado na quarta missão de Capuchinhos, liderada por António de Gaeta ou António Romano. É justamente o líder dessa missão, António de Gaeta ou António Romano, quem é destacado para a Matamba para catequizar, já é numa fase última, nos últimos 15 anos de vida da Rainha Ginga. Nós havemos de recuar em próximos episódios, em que ela adere ao cristianismo e é efetivamente António de Gaeta quem é o seu confessor até um ano antes da sua morte, porque no último ano antes da sua morte é Cavazzi quem fica com ela. E é Cavazzi quem vai assumir muito do que o António de Gaeta escreveu num livro que virá a ser publicado em Bolonha, do qual eu já falei. Portanto, a representação não é representação, portanto, a relação, digo, dos reinos do Congo, Matamba e Angola, e onde praticamente o livro quinto é praticamente biográfico da Rainha Ginga. Estamos aqui a ver nesta imagem precisamente uma ilustração de um pintor italiano da recepção da Rainha Ginga no tempo em que não era rainha, era ainda apenas princesa. Ela vai a Luanda como embaixadora do seu irmão Golambandi, é recebida pelo governador João Fernandes de Sousa e efetivamente isto é no palácio, que viria a ser o palácio do governador em Luanda, e efetivamente ela impressiona porque não só fala português na perfeição, como também, ao contrário do que acontecia com os embaixadores que normalmente se sentavam em tapetes diante daquele a quem eram enviados, ela faz questão de ter uma cadeira, então pede à sua escrava, e a dizer a escrava Quialo, não é Quialo, Quialo é cadeira em Quimbundo, e eu chamo-lhe Quialo, mas não se sabe o nome da escrava. A Galusa também fica não sobre ela. E então ela senta-se na escrava. Esta cena é sempre muito evocada, hoje já é paradigmática. Nós temos lá aqui novamente, agora desenhada por um ilustrador francês, um século depois de Cavazzi, já de uma obra do padre Labat. Como se pode verificar, há aqui uma inversão, é quase uma inversão simétrica, uma vez que os pintores naquele tempo se orientavam pela chamada técnica do linóleo. Temos ainda mais gravuras de outras cenas da embaixadora Princesa Ginga em 1622. Atenção, ela tinha 40 anos de idade já nessa época. Aqui está ela a ser em Luanda batizada por um sacerdote português, tendo como padrinhos o governador e a esposa do governador. Aqui já é uma gravura em que ela aparece, como se pode ver, já com a coroa imaginária pelos ilustradores europeus, e esta cena já é depois dela pôr fim ao irmão e se assumir como rainha, e numa cerimónia descrita por Cavazzi como a cerimónia do xinguilamento, ou seja, do chamamento dos espíritos. O xinguilamento está aqui representado através de um cachimbo e do fumo do cachimbo. Esta já é uma cena final, vamos falar disto melhor, porque é já o general Ginga Amona, o general Dembo, que está ao serviço da Ginga e que lhe vai suceder, e que quando se cristianiza. E aqui temos uma cena de um ritual entre antropofágico e antropofágico simbólico,
porque a antropofagia do Zumbundo era uma antropofagia simbólica, era tal qual a antropofagia, que eu não ponho entre aspas, podia pôr, mas não ponho, da Igreja Católica, em que se come em que se bebe o sangue e se come o corpo de Cristo. Era mais ou menos isso. E finalmente, não, esta era do episódio anterior, portanto, se quiser conhecer esta, veja o episódio anterior. No próximo há mais.